hoje nós vamos voltar a falar de astrologia psicológica, focando em duas situações que atrapalham a evolução da alma. Por quê? Porque o ego junta o medo da morte com o medo da sobrevivência para não dar valor à possível espiritualidade que está à nossa volta, tomando conta do destino que Deus nos dá. Então vamos lá. A partir do momento que você tem medo de viver mal, você corre o risco de fazer besteira para viver bem. A partir do momento que você tem medo de qualquer coisa, e existem muitos karmas que vêm com pânico, ou facilidade para o desânimo, para o temor, para a desconfiança, você corre o risco de atrair para perto de você uma espiritualidade umbralina desse nível. O ser humano, através das suas atitudes, é um imã que atrai aqueles que são comuns a essas atitudes. Então, o medo é a maior dificuldade, o maior empecilho, o maior tudo que atrapalha o nosso caminho. Agora, quando junto o medo e a morte, parece que fica pior, mas na verdade é a solução. Porque diferente do ego que não se imagina morto, porque ele perde o direito do poder dele e não faz você se preparar para este momento, se você a vida inteira se preparar para o momento da morte, pós-morte, que é muito pior para quem viveu mal do que a própria vida, fica tranquilo. Por quê? Porque aí você vai usar o medo ao seu favor. Quando você ouve falar que o temor que se tem a Deus, não é a Deus, é a sua própria consciência, aonde Deus está. Já fiz um vídeo que Deus lhe aparece a partir do momento que você morre. Porque quando você morre, quem te julga? Vem alguém te julgar? Não, a sua própria consciência te julga e te leva para o umbral que você escolheu, através das suas próprias atitudes. Mas se você lembrar que existe a morte, e que a morte pode chegar a qualquer momento, ou porque você está se envenenando comendo besteira, ou porque pode cair um avião na tua cabeça, sabe? Acidentes, né? Não existe acidente. A quarta dimensão, a espiritualidade, prepara o teu dia a dia. Se tiver um acidente, eles prepararam. Não tem a quem pedir, a quem pedir socorro, coisa parecida. Não, você é com você mesmo, você é com a sua consciência. Tem que ter temor a Deus que está em sua consciência. Mas quando que isso vai aparecer? Pós-morte. Então, se você usar do medo, do que vem pós-morte a seu favor, você vai viver bem. Se você vai não ter medo da morte, porque a morte não é o fim, é o começo para o umbral ou o caminho para as colônias. Se você percebe que isso é fato, em vida, você acredita que a espiritualidade à sua volta está tomando conta do seu karma. Se você sair com a cara emburrada já cedo e rosnar para qualquer um, o teu dia será proporcional à sua atitude. Se você sair com um sorriso, dar bom dia para todo mundo, o seu dia será proporcional a esse tipo de simpatia. Você cria o seu dia, não se mede no poder do dinheiro, no poder da facilidade, não, se mede na leveza que cada dia pode
obter no seu dia a dia, um dia após o outro. Então, o medo e a morte e o medo. O medo, se você der valor, acabou com a tua evolução. O medo, se você der valor para a hora da morte, você vai viver bem. Você vai lembrar diariamente que a primeira coisa que você tem que fazer é aceitar o karma. Por quê? Porque você fez em vidas passadas alguma coisa para ter direito a esse benefício de evolução. Tem que ver dessa forma. Não interessa que dificuldade você tenha. É a oportunidade de você evoluir. Se você tiver amor para contigo mesmo e para com os outros, se usar de empatia, se usar de simpatia, se usar do gosto de servir a qualquer um. Amor não é para se escolher a quem. Jesus deixou claro em várias passagens, em Marcos, Mateus, Lucas e João. Se você der amor só aos seus, não tem mérito nisso, porque os pecadores assim também o fazem. O amor não tem que ser escolhido, tem que ser dado a qualquer um. As igrejas, como se a gente precisasse de pastores, padres ou qualquer coisa para chegar a Deus, as igrejas dão muito valor à família, porque eles falam que a igreja é a própria família. Não. Qualquer um é seu semelhante porque é filho de Deus também. Então, seja positivo para a positividade espiritual lhe chegar. Seja negativo, não vai ter do que reclamar o que chegar perto de você. Então, medo e morte. Tem que ter medo da morte? Não, é certo. A única coisa que você tem certeza na vida é que a morte um dia lhe chegará. Você finge que ela não existe e por isso se arrisca para viver bem, ou lembra diariamente que ela pode lhe chegar e vive bem de fato, dando a respeito à criação de Deus. Quando no Pai Nosso você fala, venha ao vosso reino, quem é o vosso reino? São os seus semelhantes. São todos os que estão à sua volta. Você tem como julgar qualquer um desses que está vivendo um karma assim assado? Não, Jesus falou, não julgue para não ser julgado pela mesma régua. Então, se você lembrar que a morte vai chegar e tiver medo do que virá depois da morte, em vida você se prepara para a tua passagem pelo umbral quase não seja sentida. Então, repito, as duas palavras do vídeo, a morte e o medo. Não esqueça que a morte chegará para usar do medo ao seu favor, pensando no pós-morte. Ou finja que a morte não existirá para usar do medo em favor de fazer qualquer coisa para viver financeiramente bem, de forma confortável bem, de forma corrompida bem, e por aí vai bem. Morte e medo. Duas palavras que definem o caminho da sua evolução, ou para cima, ou estagnar. Ok? Gostou, dá o like, não gostou, joga pedra. Te aguardo. Um dia a gente se abraça lá em cima.